Uma Voz na Escuridão, livro de Sandra Brown, parte 7. Capítulo 16. Jane tinha abandonado seus planos de vingança e se concentrava unicamente em sobreviver. As tentativas de fuga daquele quarto pareciam remotas, como as suas lembranças das festinhas de aniversário na infância. Tinha visto fotografias tiradas nessas festas, mas não sentia ligação nenhuma com a menininha de tiara de papel alumínio soprando velas num bolo de confeitaria. Da mesma forma, as lembranças das tentativas de fuga do seu captor, os planos de puni-lo por isso, pareciam reminiscências vagas de outra pessoa. Tais estratégias corajosas eram inimagináveis para Jane agora. Estava tão fraca que, mesmo se os braços e as pernas não estivessem amarrados, não conseguiria se mexer. Ele não tinha lhe dado comida nem água nas últimas 2 vezes que esteve lá. Jane podia viver com a fome, mas a garganta já estava seca de sede. Tinha implorado com os olhos para ele, mas as súplicas silenciosas não foram atendidas. Ele estava animado e falante, até meio blasé. Inclinou a cabeça para um lado e olhou para ela com interesse renovado. Fico imaginando se estão sentindo sua falta, Jane. Você tratou tanta gente mal, sabia? Especialmente os homens. O seu talento especial, certamente seu passatempo, era fazer os homens sentir desejo e depois humilhá-los com uma rejeição em público. Eu já observava você fazia muito tempo antes daquela noite em que veio falar comigo, você sabia? Mas é verdade. Eu descobri o seu nome de e-mail. Gata de botas? É isso, não é? Muito esperta. Principalmente porque você gostava de usar botas de vaqueiro. As suas preferidas são as vermelhas, Jane, não são? Até usou-as uma noite. Ah, espere um pouco. Ele vasculhou o quarto até achar o álbum de fotografias que queria. Aqui está você com as suas botas. Na verdade, só as botas, acrescentou ele com um sorriso malicioso. Virou a foto para ela e Jane virou o rosto e fechou os olhos. Ele ficou zangado. Fala sério, você pensa que alguém está realmente triste com o seu desaparecimento? E saiu logo depois. Jane ficou aliviada ao vê-lo partir, mais apavorada, pensando que podia nunca mais voltar. Apesar da fita adesiva na boca, ela soluçou ruidosamente. Ou talvez o choro só parecesse ruidoso para os seus ouvidos. Engasgou e entrou em pânico, imaginando se alguém poderia se afogar com as próprias lágrimas. Cai na real, Jane. Isso ela podia fazer. Podia sobreviver a ele. Podia se aguentar até o socorro chegar. E chegaria logo. Os pais dela deviam estar virando Austin de cabeça para baixo à sua procura. O seu pai era rico. Contrataria investigadores particulares, traria o FBI, o exército, o que precisasse para encontrá-la. Odiava alguns policiais mais durões da força policial de Austin. Aqueles que a acusavam de dirigir embriagada, de má conduta e de portar as substâncias ilegais que costumava carregar com ela. Se não fosse filha do juiz Kemp, os tiras que seguiam as regras a teriam posto na prisão mais vezes do que poderia contar. Só que também tinha trepado com a elite da polícia de Austin, os mais jovens e mais bonitos, que tinham uma visão mais liberal do que os veteranos, como o investigador da narcóticos que trabalhava a paisana na escola dela. Tinha sido um desafio seduzi-lo, e quando ele finalmente se rendeu, uma decepção. Mesmo assim, tinha alguns amigos no departamento de polícia, e eles iam procurá-la também. E o seu carrasco tinha telefonado para Paris Gibson. Jane nem imaginava o porquê e não se importava. Era óbvio que ele sentia muito orgulho de tudo aquilo, porque tinha gravado a ligação só para ela poder ouvir. Será que queria que Jane soubesse que tratava uma personalidade do rádio pelo primeiro nome? Idiota egocêntrico. Será que não sabia que Paris tratava qualquer pessoa que ligava para ela pelo primeiro nome? Não fazia diferença.
O que realmente importava era que ele tinha envolvido Paris. Ela mexeria uns pauzinhos. Ninguém ia ignorar Paris Gibson. Mas a onda de otimismo de Jane logo se evaporou. O tempo estava acabando. Seu captor tinha dito para Paris que ia matá-la em 72 horas. Mas quando é que tinha dado aquele telefonema? Quanto desse tempo já havia passado? Jane tinha perdido completamente a noção das horas e raramente sabia quando era noite ou dia. E se aquela fosse a 71ª hora das 72? Mesmo que ele não a matasse, ela poderia morrer abandonada ali. E se ele simplesmente nunca mais voltasse? Quanto tempo poderia sobreviver sem comida e sem água? E se... E esse era seu maior medo. E se ele tivesse razão e ninguém desse a mínima para o seu desaparecimento? O Dr. Brad Armstrong não tinha usufruído do conforto da própria cama aquela noite, mas estava muito animado quando chegou à clínica odontológica meia hora antes da primeira consulta marcada. A noite tinha sido bem movimentada e ele não dormira mais de 2 horas, mas o sono não era a única maneira de ficar acelerado. Uma menina com argola de prata no mamilo. Ah, isso carregava mesmo as baterias de um homem. Ria sozinho quando entrou no prédio e saudou a recepcionista. Bom dia, doutor. A senhora Armstrong deve ter encontrado o senhor na noite passada. Ela ficou muito decepcionada de não ter podido fazer seu programa surpresa. Nós jantamos sossegados depois que as crianças foram para a cama, de modo que acabou dando certo. Há algum recado para mim? Um tal Sr. Hathaway ligou 2 vezes, mas não deixou recado. Só pediu para o senhor ligar para ele. Quer que eu o ponha na linha? O Sr. Hathaway era um oficial da condicional. No seu melhor dia, o Sr. Hathaway era um babaca sem senso de humor que adorava espiar as pessoas por cima dos seus óculos de vovô. Era a ideia que ele fazia de intimidação, Brad imaginava. Não, obrigado. Ligo para ele mais tarde. Nenhum outro recado? Não, senhor, só esse. Toni devia estar realmente aborrecida dessa vez. Normalmente já teria tentado falar com ele, mesmo que só para verificar se ele não tinha batido de frente com uma jamanta, sofrido um ataque do coração ou sido assaltado e assassinado. Era sempre ela que dava o passo inicial para fazer as pazes. Não era isso que uma esposa amorosa e dedicada devia fazer quando o marido saía furioso de casa depois de uma briga? Então ele não podia ser acusado de nada que tivesse feito a noite passada, não é? Tinha quebrado seus votos, mas essa pulada de cerca era mais culpa de Toni do que dele. Ela nem tentou ter compaixão, ser compreensiva. Ao contrário, só o repreendeu. Brad tinha uma coleção de revistas e de fotos eróticas. Grande coisa! Algumas pessoas podiam considerar aquele material pornográfico. Mas e daí? E talvez sua coleção fosse maior do que a dos outros caras. Isso era motivo para fazer um escândalo federal? Depois daquela noite, a próxima acusação de Toni seria que ele tinha sido agressivo demais. Já podia ouvir ela falando. De onde veio essa agressividade toda, Brad? Eu não o conheço mais. Toni tinha muitas qualidades, mas não tinha espírito de aventura. Ela se assustava com qualquer novidade ou qualquer experiência nova. Tinha visto o medo em seus olhos na véspera. Toni devia ter umas aulas com a menina que Brad conhecera no lago. Melissa era o nome dela. Pelo menos foi o que ela disse. Ele certamente não tinha dito dele, mas nem lembrava de Melissa ter perguntado. Para uma menina aventureira como aquela, nomes não tinham importância. Brad tinha visto a menina muitas vezes, com muitos parceiros diferentes. Por isso não se surpreendeu dela não ter ficado chocada com suas fotos tão vividas. Na verdade, até manifestou gostar sinceramente delas. E realmente serviriam para incendiá-la.
Ela se jogou em cima dele. Aquela menina era uma coisa. Ela e sua argola no mamilo. Tony provavelmente o mandaria para um hospício se sugerisse que ela fizesse um piercing. Mas, porra, aquilo era um tesão. Instalou-se à mesa e ligou o computador. As outras pessoas no consultório ficaram curiosas para saber por que Brad tinha posto o monitor de costas para a sala e não para a parede, de modo que os fios não ficassem à mostra. Ele inventou uma explicação, mas o verdadeiro motivo era que o que aparecia no monitor não era da conta de ninguém. Visitou seus sites prediletos, mas ficou desapontado porque o material não tinha sido renovado desde a manhã do dia anterior. Mesmo assim, escaneou todos, procurando especialmente mulheres com argolas nos mamilos. Não encontrou nenhuma. Faria alguma pesquisa mais tarde. Ia surfar na internet até localizar alguns sites novos e exóticos. Talvez um membro do Clube do Sexo tivesse descoberto alguns novos interesses que ele ainda não conhecia. Era bem da garotada estar na dianteira das descobertas. Digitou uma senha e entrou no site. Foi direto para o quadro de avisos e já ia digitar uma pergunta quando alguém bateu à porta da sala dele e imediatamente a abriu. Dr. Armstrong? O que é? Disse ele asperamente. Desculpe, disse uma assistente. Não queria incomodá-lo. O seu primeiro paciente já está preparado. Ele se esforçou para sorrir. Obrigado. Vou assim que terminar esse e-mail para minha mãe. Ela saiu da sala. Brad olhou para o relógio. Estava no consultório havia mais de meia hora, mas parecia apenas 5 minutos. O tempo voa, disse ele e deu uma risadinha. Alguns homens liam as cotações do mercado de ações quando tomavam o café da manhã. Outros liam o caderno de esportes. Ele tinha um interesse diferente. Isso era crime? Voltou para sua homepage e, só para se prevenir, acionou o serviço que apagava o histórico de suas conexões na internet para ninguém poder rastreá-lo. Já tinha tratado 3 pacientes antes de poder fazer um intervalo. Tinham deixado um jornal no bar do café. Brad pegou o jornal, um sonho e um café. Foi para a sala dele. Bebeu o café, deu uma mordida no sonho, abriu a primeira página do jornal e quase engasgou quando viu a foto. Era um retrato sério. Devia ser a foto do álbum do colégio do ano anterior. Irônico, engraçado. Ela até parecia recatada. Parecia olhar direto para ele, de um jeito que dava vontade de desviar o olhar, mas não conseguia. Junto com a foto havia a história dela. Filha do juiz municipal. Meu Deus! 3º ano do 2º grau. Infrações anteriores, suspensão de 3 dias no colégio no último semestre, seu misterioso desaparecimento. O repórter dava mais detalhes sobre a participação dela num clube na internet, cujo objetivo era buscar parceiros sexuais. Estava tudo lá, preto no branco. O artigo descrevia como funcionava, as salas de bate-papo, os recados explicitamente sexuais deixados no site, as reuniões secretas, que não eram um segredo nenhum para os membros, e os atos licenciosos que aconteciam nesses locais de reunião. Qualquer pessoa que tivesse entrado em contato com Jane estava sendo procurada e interrogada pela polícia. Havia uma referência que sugeria uma possível conexão com o programa de rádio de Paris Gibson. Brad apoiou os cotovelos na mesa e segurou a cabeça com as 2 mãos. O sargento Robert Curtis, que organizou uma equipe de investigadores, não quis comentar a sua suposta conexão da senhorita Kemp com o Clube do Sexo, mas os policiais John Rondeau, da Divisão de Crimes no Computador, disse que tal conexão ainda não tinha sido descartada. Ainda estamos explorando isso, disse Rondeau. Os policiais se recusaram a comentar quando perguntas sobre a possibilidade de crime.
A reportagem também dizia que o pessoal da polícia de Austin não quis comentar quando perguntaram por que um detetive da Homicídios estava supervisionando um caso de pessoa desaparecida. Rondeau, mais loquaz, disse para o repórter: até este momento não tivemos absolutamente nenhuma indicação de crime e estamos supondo que a senhorita Kemp apenas tenha fugido de casa. Boa resposta, mas não esclarecia o que tinham perguntado. Havia mais uma citação do juiz Kemp. Como todos os adolescentes, Jane não tem consideração e é irresponsável quando se trata de avisar quais são seus planos. A senhora Kemp e eu estamos confiantes de que ela vai voltar logo. É cedo demais para qualquer especulação alarmante. Brad pulou quando o telefone tocou. Com a mão trêmula, ele apertou o botão do interfone. Sim? A senhora Armstrong está na linha 2, doutor. E seu próximo paciente já chegou. Obrigado. Me dê 5 minutos. Brad secou o suor do bigode e respirou fundo algumas vezes antes de pegar o telefone. Era hora de bancar o humilde. Oi, querida. Olha, antes de dizer qualquer coisa, quero que saiba que sinto muito por ontem à noite. Eu amo você. Eu me odeio por dizer as coisas que eu disse. Aquele saco de lixo com as fotos é história, tá bom? Eu já joguei fora, tudo. E quanto a aquela outra coisa, não sei o que deu em mim, Você faltou ao seu compromisso. O quê? O seu encontro às 10 horas com o Sr. Hathaway. Ele ligou para cá porque não conseguiu encontrar você no consultório. Jesus Cristo, eu esqueci completamente. Era verdade. Tinha ido para a clínica, ficado meia hora na internet, atendido a 3 pacientes e lido a história da primeira página do jornal. Como é que pôde esquecer uma coisa tão importante assim, Brad? Eu tive pacientes para atender, respondeu ele irritado. E eles também são muito importantes. Lembra da nossa hipoteca? Do pagamento do carro, das contas do supermercado? Eu preciso trabalhar. Nada disso importa se você for para a prisão. Ele olhou para a foto de Jane Kemp. Eu não vou para a prisão só por perder um compromisso do oficial da condicional. Ele está sendo leniente. Marcou uma nova reunião para essa tarde, à 1h30. Tony estava de novo no alto dos tamancos, falando com ele como se tivesse a idade do filho deles. Ele era um adulto, caramba. Parece que você não está entendendo, Tony. Eu tenho um trabalho. Você tem um vício. Ela retrucou. Meu Deus, ela não estava dando mole para ele. Eu já disse que me livrei das revistas. Joguei tudo num depósito de lixo, está bem? Tá feliz agora? Em vez de parecer feliz, a risada de Tony soou terrivelmente triste. Está bem, Brad. Deixa pra lá. Mas você não engana ninguém. Nem Hathaway e certamente a mim também não. Se não for a esse encontro com ele, Hathaway terá de dar queixa e você terá de enfrentar as consequências. Tony desligou o telefone na cara dele. E esses tamancos que está usando, querida? Berrou ele para o telefone quando bateu o fone no aparelho. A cadeira saiu rodando para trás quando ele se levantou. Pôs uma mão na cintura e esfregou a nuca com a outra, e começou a andar de um lado para o outro. Se o momento fosse qualquer outro, ficaria realmente irritado com Tony por falar com aquele tom de superioridade com ele. E estava irritado. Na verdade, estava furioso. Mas Tony teria de esperar. Agora, ele precisava se concentrar num problema muito mais sério. Quando postas uma ao lado da outra, as coisas não pareciam nada boas para ele. Era um delinquente sexual condenado. A acusação tinha sido totalmente falsa e o julgamento uma farsa. Mesmo assim, estava lá, registrado na sua ficha pessoal. Na noite anterior, tinha feito sexo com uma jovem. Ia se ferrar se ela tivesse menos de 17 anos. Não importava se era mais experiente do que uma puta de $10. $10? Porra nenhuma.
Pela segunda rodada, ele deu uma gratificação de $50. Apesar da experiência toda, se fosse menor de idade, ele teria cometido um crime. E a mulher dele, que era respeitada pelo terapeuta de grupo dele e pelo oficial da condicional, já devia estar dedurando para ele suas recentes tendências violentas. Mas o que preocupava realmente Brad, o que provocava espasmos nas suas entranhas, era que não conseguia lembrar se já tinha visto Melissa na companhia de Jane Camp. Capítulo 17. O sargento Curtis telefonou para Paris quando ela passava manteiga de amendoim numa torrada. Ontem à noite eu mencionei o departamento de casos não resolvidos? Tem algum parecido? Maddie Robinson. O corpo foi descoberto 3 semanas depois que a colega de quarto registrou seu desaparecimento. Um vaqueiro a encontrou numa cova rasa num dos pastos dele. No meio de lugar nenhum. Causa da morte: estrangulamento com algum tipo de faixa. Em avançado estado de decomposição. Animais tinham danificado bastante o corpo dela. Paris desistiu do café da manhã. Curtis continuou. Mas o médico legista conseguiu determinar que o corpo tinha sido lavado com algum agente adstringente. Ele fez uma pausa significativa antes de acrescentar: por fora e por dentro. E então, mesmo que tivessem encontrado antes... Isso. O criminoso garantiu que qualquer prova de DNA estaria tão comprometida que seria praticamente ilegível. Também não havia sinais de pegadas nem marcas de pneus, provavelmente destruídos pela erosão. Sem pistas nas roupas porque não havia roupa nenhuma. Perry sentiu pena da vítima de morte tão horrível. Perguntou o que Curtis sabia sobre ela. Tinha 19 anos, era atraente, mas não de uma beleza estonteante. Era estudante. A colega de quarto admitiu que não eram exatamente freiras. Saíam muito, quase todas as noites. E é aí que a coisa fica realmente interessante. Segundo essa colega, Maddie estava saindo com alguém a quem se referia como especial. Especial? Especial como? Ela não sabia. Maddie era vaga quando tinha de explicar alguma coisa que havia de diferente nesse cara. As meninas eram amigas desde o primário. Em geral, contavam tudo uma para a outra. Mas Maddie não dizia nada sobre esse cara misterioso, a não ser que ele era legal, maravilhoso e especial. A colega o viu alguma vez? Não, ele não ia ao apartamento delas. Maddie ia ao encontro dele. A colega nem sabia onde se encontravam. Ele nem telefonava para o telefone fixo do apartamento das duas, só para o celular de Maddie. A teoria da colega de quarto era que o cara devia ser casado, por isso aquele mistério todo. De todas as experiências que tinham, Maddie e ela traçaram uma linha divisória quanto a ir para a cama com homens casados. Não por motivos morais, mas porque não havia futuro nisso, ela disse. Um dia, Maddie estava apaixonada, no dia seguinte anunciou que ia terminar o namoro. Disse para a amiga que ele estava ficando possessivo demais e que isso a irritava, pois nunca tinham saído para fazer um programa de verdade. O único lugar para onde iam era o apartamento dele, que ela descreveu como um lugar horrível onde faziam sexo. Ela deu a entender que a coisa começou a ficar bizarra até para ela que gostava de novidade. A colega pediu detalhes, mas Maddie se recusou a falar sobre isso. Tudo o que dizia era que o namoro tinha terminado. Para animá-la, a colega receitou ir para a cama com outro. Maddie seguiu seu conselho. Saíram, beberam muito e Maddie levou um cara para casa com ela. Mais tarde verificaram que ele não era suspeito. Maddie Robinson foi vista pela última vez às margens do Lago Travis, onde um grande grupo de jovens comemorava o início das férias de verão. Ela e a amiga se separaram. A amiga foi para casa sozinha, imaginando que Maddie tinha encontrado um parceiro para aquela noite. Aquilo era bem comum.
Mas quando Mad não apareceu 24 horas depois, ela avisou a polícia. O caso não ficou comigo, por isso não me lembrei dele logo. As pistas esfriaram para os detetives do BCI que estavam investigando, e o caso passou para outra unidade. Terminando o resumo, Curtis respirou fundo. Então, isso aconteceu mais ou menos no fim do semestre da primavera, no fim do mês de maio. O corpo foi encontrado no dia 20 de junho. Você tem telefonemas gravados desta época? Nos meus arquivos. Quer que eu leve cópias? Quero. O mais depressa possível, por favor. Stan deu um pulo quando Paris entrou na sala dele e o pegou sentado à sua mesa. Recobrou-se rapidamente e saudou-a de mau humor. Ei! Paris jogou a bolsa na pilha de material impresso sobre a mesa. Você está na minha cadeira. Antes de ir para a sala, Paris tinha passado pelo almoxarifado para pegar diversos CDs contendo telefonemas gravados que havia transferido do Vox Pro. Deixou-os com um engenheiro e pediu para ele duplicar o conteúdo em fitas cassete. Cassete? Isso é retroceder no tempo, não é? Resmungou ele. Sem querer explicar que o BCI ainda trabalhava com fitas cassete, Paris disse simplesmente valeu e saiu antes do engenheiro ter a oportunidade de recusar aquele pedido estranho. O que você está fazendo na minha sala, Stan? Perguntou enquanto o substituía na cadeira. Como havia feito na noite anterior, Stan abriu espaço num canto da mesa e encostou nela sem ser convidado. Como não tenho direito de ter uma sala, achei que esse era o lugar mais discreto para esperar. Esperar o quê? O meu tio Wilkins. Ele está numa reunião com o gerente geral. A reunião é sobre o quê? Eu. Por quê? O que foi que você fez? Stan se ofendeu. Porque todo mundo sempre supõe automaticamente que eu fiz alguma merda. E você não fez? Não. Então, por que o seu tio Wilkins está tendo uma reunião com o gerente geral sobre você? Por causa daquele maldito telefonema. A ligação do Valentino? Resolveu umas coisas. Meu tio veio bem cedo para cá no jatinho da firma, telefonou e me acordou. Ordenou que eu viesse para cá encontrar com ele imediatamente. Por isso me desabei feito um louco para cá. E ele já estava de portas fechadas. Nem o vi ainda. Que coisas! Em vez de responder à pergunta, Stan fez outra. Eu faço um bom trabalho por aqui, Paris? Ela balançou a cabeça, achando graça e consternada ao mesmo tempo. Stan, você não faz nada por aqui. Eu fico aqui toda noite até as 2 da porra da madrugada. Você fica aqui fisicamente, ocupa espaço, mas não faz trabalho nenhum. Porque nada dá errado com nenhuma máquina. E se desse, Stan, você saberia consertar? Talvez sim. Sou bom com aparelhos, disse ele com petulância. Aparelhos não é exatamente a palavra que eu usaria para descrever eletrônicos que valem milhões de dólares, Stan. Você pelo menos entende de tecnologia de rádio? E você, Paris, entende? Eu não possuo o título de engenheira. Ele era um chato mimado, dado a choramingar. Praticamente todas as noites, Paris tinha vontade de estrangulá-lo por sua incompetência e irresponsabilidade em relação ao trabalho. Inércia era perdoável, mas indiferença não. Pelo menos não no manual dela. Toda vez que falava no seu microfone, Paris tinha consciência de que centenas de milhares de pessoas ouviam. Chegava até eles com sua voz, no rádio do carro e onde essas pessoas moravam. Era companheira do que quer que estivessem fazendo naquele momento. Para Paris, a audiência não era apenas um número de 6 algarismos sobre o qual baseavam o preço dos anúncios. Cada número representava um indivíduo que dedicava seu tempo a ela, e era para quem ela devia a melhor programação que pudesse fazer. Stan jamais considerava o fator humano da audiência da rádio. Se considerava, não traduzia isso em trabalho. Nunca demonstrava nenhuma iniciativa. Empenhava seu tempo
contando os minutos até a hora de sair. Depois corria para fazer o que costumava fazer, fosse lá o que fosse. Apesar de tudo, porém, Paris não conseguia deixar de sentir pena dele. Ele não estava lá porque queria. O futuro de Stan tinha sido determinado no segundo em que ele nasceu na família Crenshaw. O tio dele era um solteirão sem filhos. Stan era filho único. Quando o pai morreu, Stan tornou-se o herdeiro direto do império da mídia, querendo ou não. Ninguém da empresa parecia disposto a aceitar ou admitir que ele era desinteressado e incompetente para assumir o controle quando o tio Wilkins se aposentasse, o que provavelmente não aconteceria até ser declarado morto. Estou aprendendo de baixo para cima, disse Stan para Paris de mau humor. Preciso aprender um pouco de cada aspecto da emissora até estar preparado para quando chegar a hora de eu assumir. Pelo menos é assim que o tio Wilkins pensa. Que coisas o telefonema do Valentino resolveu, Stan? A boca dele se contorceu numa careta de desprezo. Não é nada. Nada? É o suficiente para o seu tio vir para cá na mesma hora. Stan deu um enorme suspiro. Antes de eu ser mandado, leia-se banido, para essa maravilha de estação de rádio, eu trabalhava na nossa emissora de televisão em Jacksonville, na Flórida. Comparado com esse lixo, lá era um paraíso. Eu tive um caso com uma das funcionárias. Então você não é gay? Stan reagiu como se tivesse levado uma punhalada na espinha com um atiçador em brasa. Gay? Quem foi que te disse que eu sou gay? Algumas pessoas andaram especulando. Gay? Meu Deus! Eu odeio esses caipiras burros daqui. Se você não tem uma picape com tração dupla, não bebe Bud no gargalo e não se veste como um Sundance Kid, você é bicha? E o que aconteceu com a mulher na Flórida? Me conte. Stan pegou um clipe de papel e começou a entortá-lo. Nós exageramos dentro do escritório e, quando dei por mim, ela berrava assédio sexual aos 4 ventos. E não era verdade? É, Paris, não era verdade, disse ele, pronunciando lentamente cada sílaba. A acusação era tão falsa quanto o sutiã tamanho 42 dela. Eu não a forcei a fazer sexo comigo. Na verdade, ela é que ficou por cima. Isso é mais informação do que eu precisava, Stan. De qualquer modo, ela registrou uma queixa. Tio Wilkins fez um acordo para não ir a julgamento, mas custou-lhe uma bolada. Ele ficou puto da vida comigo, não com ela. Dá para acreditar? Ele me disse, que burrice a sua pôr o pau para fora no trabalho. Perguntei se ele nunca tinha ouvido falar de Bill Clinton. Ele não gostou dessa observação, especialmente porque todos os jornais tinham apoiado Clinton para a presidência. Mas foi por isso que vim parar aqui, cumprindo a minha sentença. Stan jogou o clipe todo torto no cesto de papel. Fez um ruído suave quando bateu no fundo de metal. Foi por isso também que ele pulou no jatinho da empresa e veio para cá esta manhã. Paris adivinhou o resto. Depois que você contou para ele que tinha sido interrogado pela polícia, Wilkins achou que devia vir para Austin para garantir que esse episódio infeliz na Flórida não mostrasse sua cara feia, é isso? Sim, ele chamou de controle de danos. Falou como um verdadeiro chefão empresarial. Paris agora entendia tudo. Stan tinha sido enxertado na 101.3 como castigo por ter misturado negócios com prazer. Tio Wilkins tinha omitido aquele incidente com a funcionária da empresa para o gerente geral, mas achava que devia explicar tudo agora, antes que a polícia de Austin descobrisse e passasse a suspeitar do sobrinho. Esse foi o único incidente, Stan? Ele semicerrou os olhos para Paris, olhando-a do alto. O que você quer dizer? A pergunta é simples, sim ou não? Ele perdeu a pose. Aquela foi a única vez, e pode acreditar em mim, aprendi a lição. Jamais encostei em outra funcionária. Como proprietário, isso pode torná-lo vulnerável a um processo judicial.
Gostaria que alguém tivesse me avisado isso antes de eu ir para Jacksonville. Paris rejeitou essa ideia, dizendo que ele já devia saber, que era uma política que Stan devia ter adotado sem precisar de nenhum aviso. Ela também evitou chamá-lo de imbecil por fazer aquilo em qualquer circunstância. Stan olhou de lado para ela com expressão magoada. Todo mundo pensa que eu sou gay? Era bem típico de Stan dar prioridade ao ponto menos importante. Você se veste bem demais. O eletricista que tinha copiado as gravações entrou na sala e disse a Paris que as fitas cassete estavam prontas e que as tinha deixado na mesa da recepção. Mais fitas? Perguntou Stan. Essa pode não ter sido a primeira vez que Valentino anunciou um assassinato telefonando para mim. O que aconteceu na noite passada depois que Malloy e você saíram correndo daqui? Estou vendo que não pegaram Valentino. Não, infelizmente. Paris contou a história do telefone público e da loja Walmart. As viaturas chegaram lá em poucos minutos, mas não havia ninguém. Eu soube da menina desaparecida pelo noticiário essa manhã e também apareceu na primeira página do jornal. Paris fez que sim com a cabeça, lembrando da citação do juiz Kemp. Os pais de Jane estavam se agarrando à crença de que a ausência dela era voluntária, o que para Paris era um erro monumental. Por outro lado, esperava que tivessem razão. Paris levantou, pegou sua bolsa e se preparou para sair. Vejo você à noite, Stan. Quem é Dean Malloy? A pergunta apareceu do nada e pegou Paris desprevenida. Eu já disse, psicólogo da polícia de Austin. Que faz bico de guarda-costas? Stan olhou para Paris com ar irônico. Quando deixei aquelas fitas cassete na sua casa ontem à noite, o policial me disse que Malloy estava lá dentro com você. Não estou entendendo onde quer chegar, Stan. Porque não quer, eu acho. Quem é Malloy para você, Paris? Se não dissesse nada, Stan poderia investigar por conta própria e descobrir mais do que Paris gostaria que soubesse. Nós nos conhecemos em Houston anos atrás. Imagino que se conheceram muito bem. Não muito bem, Stan. Bem demais. Ele era o melhor amigo do Jack. Encerrando a conversa com isso, Paris deu a volta em Stan e foi para a porta. Mas chegando na soleira, parou e virou para trás. O que você sabe sobre o Marvin? Só que ele é esquisito. Ele mexe com o computador, com internet? Stan fungou. E eu lá sei. Não troquei mais do que 1 ou 2 grunhidos com ele. Por que esse interesse repentino? Paris hesitou um pouco, sem saber se a aparente fuga de Marvin era a informação que Curtis preferia não revelar. Por nada, não. Vejo você à noite. Paris e o sargento Curtis se esconderam numa pequena sala de interrogatório e sentaram de frente um para o outro a uma mesa cheia de marcas. Sobre ela estava o gravador portátil que o detetive havia usado na véspera e as fitas cassete que Paris tinha levado da rádio. Começaram a procurar os telefonemas de Valentino, ouvindo as fitas gravadas até uma semana antes do desaparecimento de Maddie Robinson. No dia anterior, Dean e ela tinham concordado que Valentino estava alterando a voz. O disfarce era marcante e ficava reconhecível instantaneamente. Portanto, eles podiam acelerar as fitas com as vozes que obviamente não eram a dele. Kurt saiu rapidamente da sala para pegar café. Ao voltar, Paris disse animada. Acho que encontrei. Não temos a etiqueta com data e hora como teríamos no Vox Pro, mas está numa fita com as gravações feitas mais ou menos naquela época. Ele estava especialmente mal-humorado naquela noite, mas eu pus a ligação no ar de qualquer maneira. As coisas que ele disse provocaram ligações de outros ouvintes que mantiveram minhas linhas ocupadas por horas. Curtis sentou. Você o transformou numa celebridade aquela noite.
Sem querer, posso garantir. Você tá pronto? Paris ligou a fita. As mulheres são falsas, Paris. Por que será? Você é mulher. Quando você tem um homem praticamente comendo na sua mão, por que há de querer outro? Qualidade não é melhor do que quantidade? Sinto muito por você estar infeliz essa noite, Valentino. Não estou infeliz. Estou zangado, furioso. Nem toda mulher é infiel. Essa tem sido a minha experiência. Você simplesmente não encontrou a mulher certa ainda. Gostaria de ouvir uma música especial essa noite? Qual? Barbara Streisand, uma interpretação maravilhosa de Cry Me a River. É clichê, mas tudo que vai e volta. Põe a música, Paris. Mas mesmo se ela for jogada fora como eu fui, não será a retaliação que ela merece. Paris parou a fita e olhou para Curtis, que estava pensativo, rodando o anel no dedo de novo. Penso que a retaliação que ele achava que ela merecia era ser estrangulada até morrer e enterrada na bosta do pasto das vacas. Desculpe o meu francês, disse ele. Paris abaixou a cabeça e massageou as têmporas. Eu nunca teria imaginado, ouvindo o que ele disse, que planejava matá-la. Ei, não se recrimine por isso. Você não lê pensamentos. Eu não detectei uma ameaça concreta no que ele disse. E ninguém nem poderia. Aliás, nós ainda estamos adivinhando. Valentino pode não ter ligação nenhuma com Maddie Robinson. Paris abaixou as mãos e olhou para Curtis. Mas você acha que há ligação, não acha? Antes de Curtis responder, John Rondeau abriu a porta e deu um enorme sorriso para Paris. Bom dia! Oi, John! Pareceu satisfeito de Paris lembrar seu nome. Algum progresso? Achamos que sim. E eu também. Ele olhou para Curtis. Podemos conversar lá fora um instante, sargento? Curtis levantou da cadeira. Volto num segundo, Paris. Vou ver se consigo encontrar outras ligações de Valentino. O detetive saiu com o jovem policial e ficou fora muito mais tempo que um segundo. Quando retornou à sala, Paris havia marcado mais um ponto. Essa ligação está na mesma fita, o que significa que deve ter uma diferença de apenas alguns dias uma da outra. É um Valentino completamente diferente, muito entusiasmado. Ele afirma que a amante infiel está fora da vida dele e enfatiza as palavras para sempre. Você vai ouvir na fita a diferença do humor dele. Perry sentiu que Curtis não prestava muita atenção e parecia distraído. Então perguntou: alguma coisa errada? Pode ser. Odeio pensar que isso pode ser muito sério, mas... Ele passou a mão na parte de trás do pescoço grosso, como se começasse a doer repentinamente. Imagino que saiba que Malloy tem um filho. Sim, Gavin. Você o conhece? Conheci quando ele era pequeno. Não o vejo desde quando tinha 10 anos. A ansiedade de Curtis era evidente. Perry sentiu uma pontada de medo por Dean. Por que, sargento? O que foi que houve com Gavin? O que aconteceu? Capítulo 18. Gavin? Oi! Dean abriu a porta do quarto do filho e entrou. Ligue o seu computador. O quê? Você ouviu, Gavin? Ligue o seu computador. Gavin estava deitado na cama, assistindo à ESPN. Devia ter algo mais construtivo para fazer do que ficar assistindo ao replay de um jogo de futebol entre dois times europeus. Por que não estava de pé e vestido fazendo alguma coisa em vez de deitado sem fazer nada na cama? Porque eu não mandei, pensou Dean. Tinha um filho preguiçoso porque era um pai preguiçoso. Tentar fazer Gavin levantar o rabo da cama não valia as discussões que invariavelmente resultavam disso. Ultimamente, para evitar brigas, Dean andava deixando muita coisa passar, e não devia.
Não estava querendo vencer uma disputa de popularidade com Gavin. Não era coleguinha dele, nem pastor, nem terapeuta. Era pai. Já passava da hora de começar a exercer a autoridade paterna com mais rigidez. Dean tirou o controle remoto da mão de Gavin e desligou a televisão. "Ligue o computador, cara!" repetiu. Gavin sentou na cama. "Pra quê?" "Acho que você sabe." "Não, eu não sei." O tom desrespeitoso e a expressão insolente atiçaram o gênio de Dean. Sentiu que queimava como uma brasa dentro do peito, mas não ia ceder, de jeito nenhum. "Podemos ir direto para a polícia", disse Dean, muito tenso. "Onde estão esperando para interrogá-lo sobre o caso do desaparecimento de Jane Camp. Ou então você pode ligar a merda do seu computador para eu pelo menos saber o que vamos ter de enfrentar quando levá-los para lá. De qualquer modo, Gavin, os seus dias de enrolação comigo acabaram." Dean tinha ficado em casa aquela manhã para organizar e digitar suas anotações sobre um suspeito que havia entrevistado alguns dias antes. O detetive que cuidava desse caso já estava impaciente com a demora. Sabia que se fosse trabalhar na sua sala, não teria condições de se concentrar em nada além de Paris e do caso no qual ela estava envolvida. Não ia conseguir sair do BCI, onde sabia que Paris e Curtis estariam escutando as fitas. Por isso, telefonou para a senhorita Lester, disse que ia trabalhar em casa e esforçou-se para fazer o relatório atrasado. Mal terminara essa tarefa quando Robert Kurtz ligou e deu a notícia que podia modificar toda a sua vida. "A polícia quer me interrogar, pai?" perguntou Gavin. "Por quê?" Dean estava se agarrando a um fiapo de esperança de que John Rondeau tivesse cometido um erro grave, mas a expressão preocupada de Gavin não deixava a menor dúvida de que a informação estava correta. "Você mentiu para mim, Gavin. Você é um membro ativo do Clube do Sexo. Você trocou inúmeros e-mails com Jane Camp e, com base no que vocês dois escreveram um para o outro, você a conhece muito melhor do que me fez acreditar. Vai negar isso?" Gavin agora estava sentado na beira da cama e a cabeça pendia entre os ombros curvados. "Não, eu não nego." "Quando foi a última vez que a viu, Gavin?" "Foi na noite em que ela desapareceu." "A que horas?" "Cedo, era 8 e pouco, ainda estava claro." "Aonde, Gavin?" "No lago, ela está sempre lá." "Você combinou de encontrá-la aquela noite?" "Não, ela estava me tratando como um leproso nas últimas semanas." "Por quê?" "Ah, ela é assim. Faz você gostar dela e depois, você sabe, vira passado." "Ouvi dizer que ela estava saindo com outro cara." "Qual é o nome dele?" "Não sei, ninguém sabe. Dizem que é mais velho." "Velho? Que idade?" "Não sei," gemeu Gavin, já impaciente com todas aquelas perguntas. 30 e alguma coisa, talvez." "O que foi que aconteceu aquela noite?" "Eu me aproximei dela e começamos a conversar." "Você estava furioso com ela." Gavin olhou para o pai, perguntando com um olhar como é que ele sabia. "No seu último e-mail, você chamou-a de vadia. E coisa pior." Gavin engoliu em seco e abaixou a cabeça de novo. "Eu não estava falando sério." "Bem, não é assim que a polícia vai encarar isso, Gavin. Especialmente porque ela está desaparecida desde aquela noite." "Eu não sei o que aconteceu com ela, pai. Eu juro por Deus que eu não sei. Você acredita em mim?" Dean queria, desesperadamente, mas resistiu ao impulso de facilitar as coisas para Gavin. Não era a hora de pegar leve. Gavin precisava de uma atitude firme do pai, não do cara bonzinho. "Vamos tratar do que eu acredito ou não mais tarde. Ligue agora o seu computador. Preciso ver até onde vai a gravidade da coisa." Gavin sentou à mesa do computador com relutância. Dean observou que ele digitava o nome de usuário e uma senha junto para entrar.
e não precisava disso se não tivesse nada para esconder. A homepage do Clube do Sexo tinha sido criada por amadores. Era a versão da era do cyberespaço do grafite de banheiro. Dean afastou Gavin, sentou na cadeira dele e pôs a mão no mouse. Pai, gemeu Gavin. Mas Dean ignorou o apelo do filho e foi direto para o quadro de recados. Curtis tinha dado os nomes que Gavin e Jane usavam, Lâmina e Gata de Botas, respectivamente. Durante 10 minutos ficou rolando as mensagens, parando para ler as escritas pelo filho e pela filha do juiz. Era uma leitura difícil. A última mensagem que Gavin mandou para ela era grosseira, insultante e agora incriminadora. Arrasado, Dean fechou o site e desligou o computador. Ficou olhando alguns segundos para a tela branca do monitor, procurando associar quem tinha escrito e o que acabava de ler com o menininho a quem tinha ensinado a usar a luva de beisebol, o garoto com o sorriso desdentado e sardas no nariz, o menino cujo maior problema costumava ser o chulé. Dean não podia desperdiçar tempo nenhum curtindo seu desespero pessoal naquele momento. Devia deixar isso para depois. O que era urgente era livrar o filho de qualquer suspeita. Essa é a hora que é melhor você jogar limpo comigo, Gavin. Quero ajudá-lo e vou ajudar. Mas se mentir para mim, vai me incapacitar e não poderei mais ajudar você em nada. Por isso me diga, filho, por pior que seja, tem mais alguma coisa que eu precise saber? Como o que, pai? Qualquer coisa sobre Jane e você. Você fez sexo com ela mesmo? Ele indicou o computador com um movimento de cabeça. Ou foi só conversinha? Gavin olhou para o outro lado. Fizemos sim uma vez. Quando? 1 mês, 6 semanas atrás, disse ele levantando os ombros. Pouco depois de conhecê-la, mas já tínhamos trocado e-mails. Eu era o garoto novo na cidade. Acho que foi só por isso que ela se interessou por mim. E onde foi que isso aconteceu? Uma galera enorme se encontrou num parque. Nem me lembro do nome. Ela e eu nos afastamos do grupo, fomos para o meu carro. Ressentido, Gavin acrescentou. Você alguma vez já fez no banco de trás do carro? Ele estava querendo provocar uma briga. A transferência de culpa era uma tática clássica para distrair, que Dean reconheceu e se recusou a aceitar. Você usou camisinha, Gavin? Claro, pai. Tem certeza? Tenho, caramba! E esteve com ela só essa vez? Gavin mexeu os ombros, afastou uma mecha de cabelo da testa e olhou para todos os cantos, menos para Dean. Gavin! Ele deu um suspiro teatral. Está bem, teve mais uma vez. Ela me fez um boquete. As mesmas perguntas. O que aconteceu? Nos fundos de uma boate na Rua 6. Foi em público? É, mais ou menos, eu acho. Quer dizer, estávamos na rua, mas não havia ninguém por perto. Dean viu uma imagem relâmpago dele mesmo telefonando para Pat para dizer que o bebê dela estava na cadeia por atentado ao pudor em público. Onde é que você estava, Dean? Ela perguntaria. Onde é que ele estava mesmo, enquanto o filho compunha cartas pornográficas e recebia boquetes em becos? Essa autoacusação também tinha de ficar para depois. Essas 2 vezes, só isso ou tem mais? Ela esfriou e me descartou depois. Mas você não estava preparado para ser descartado. Gavin olhou para Dean como se o pai fosse louco. Claro que não, ela é quente. Para dizer o mínimo, disse Dean a meia voz. Se há mais alguma coisa, é melhor me contar. Não quero nenhuma surpresa cabeluda, algo que a polícia descobriu e que você não me disse. Gavin ficou lutando contra a indecisão pelo menos meio minuto e só respondeu depois. Ela é... Gavin abriu uma gaveta da mesa,
Tirou um exemplar do Senhor dos Anéis e pegou uma fotografia que tinha escondido entre as páginas do livro. Ela me deu isso aquela noite. Dean pegou a fotografia. Não sabia o que era mais espantoso: a pose obscena da menina ou o sorriso sem vergonha. Guardou a foto no bolso da camisa. Vá tomar uma chuveirada e se vista. Pai! Ande logo! Disseram para eu te levar para a polícia ao meio-dia. Um advogado vai nos encontrar lá. Finalmente, a gravidade da situação parecia estar penetrando todas as camadas da insolência adolescente. Eu não preciso de advogado. Infelizmente, você precisa sim, Gavin. Mas eu não fiz nada com a Jane. Você acredita em mim, pai? O mau humor havia desaparecido. Gavin parecia muito jovem e assustado agora. E Dean sentiu o mesmo aperto no coração que sentira na noite anterior ao observá-lo dormindo. Queria abraçá-lo e assegurar que tudo ia dar certo, mas não podia prometer isso porque não sabia se era verdade. Queria dizer que acreditava nele sem restrições, mas infelizmente não acreditava. Gavin tinha traído sua confiança muitas vezes. Queria dizer que o amava, mas também não disse. Teve medo de que Gavin o rejeitasse por ser tão pouco e tão tarde. Paris já estava andando de um lado para o outro no corredor havia mais de uma hora esperando. Mesmo assim, reagiu assustada quando Dean emergiu pela porta do BCI, onde ele, Gavin e um advogado tinham se reunido com Curtis e Rondeau numa sala de interrogatório. Dean pareceu surpreso ao vê-la. Eu não sabia que você estava aqui. Não podia ir embora até saber que estava tudo bem com Gavin. Então você soube? Eu estava com Curtis ouvindo as fitas quando... Ela parou sem saber o que dizer. Quando meu filho virou um suspeito. Até onde sabemos, nenhum crime foi cometido e Jane deve estar com uma amiga. Claro, é por isso que Curtis está passando Gavin no rolo compressor. Paris empurrou Dean até um banco e o fez sentar. Era um banco feio e deprimente, uma estrutura vagabunda de metal segurando uma almofada de vinil azul com o enchimento saindo por inúmeros rasgões. Talvez tivesse sido rasgado pelas mãos inquietas de testemunhas, suspeitos e vítimas que ocupavam aquele mesmo banco enquanto se desesperavam com seu destino ou com o de alguém que a amavam. Não estaria naquele lugar se suas vidas não tivessem de cabeça para baixo, talvez permanentemente. Como Gavin está reagindo? Perguntou Paris baixinho. Ele está se controlando, sem nenhuma atitude agressiva, graças a Deus. Acho que agora finalmente entendeu que está numa grande enrascada. Só porque ele trocou e-mails sexuais explícitos com Jane, mas muitos outros também fizeram isso. É verdade, mas Gavin demonstrou um talento realmente criativo, disse Dean com uma risada amarga. Te mostraram alguma coisa do que ele escreveu? Não, não mostraram. Mas mesmo se eu tivesse lido, Dean, não teria modificado a opinião que tenho dele. Ele era um menino maravilhoso e será um jovem de bem. 2 dias atrás eu pensava que fugir do castigo era uma grande ofensa. Agora, isso, meu Deus! Dean deu um suspiro, apoiou os cotovelos no joelho e cobriu o rosto com as mãos. Paris pôs as mãos no ombro dele. Foi instintivo. Ele precisava ser tocado e ela precisava tocar nele. Você já falou com a Pat? Não. Para que incomodá-la se não for nada além de alguns e-mails pornográficos, não é? Tenho certeza de que será só isso mesmo, Dean. Relaxa. Eu espero. Ele contou 2 vezes o que fez naquela noite para nós. As histórias não mudaram. Então ele deve estar dizendo a verdade. Ou foi uma mentira bem ensaiada. Olhando para frente, para a escada do outro lado do corredor, Dean encostou os dedos cruzados na boca.
Converso com mentirosos todos os dias, Paris. A maioria das pessoas mentem, umas mais, outras menos. Algumas nem percebem que estão mentindo. Elas dizem a mesma coisa ou acreditam em alguma coisa por tanto tempo que isso se transforma na verdade para elas. O meu trabalho é filtrar tudo que não vale nada e chegar apenas à verdade dos fatos. Quando Dean parou de falar, Paris permaneceu em silêncio, dando-lhe uma oportunidade para organizar os pensamentos. O calor da pele dele se irradiava para o ombro e para a palma da mão dela. Gavin admite ter voltado para casa de carro sozinho e bêbado, disse ele. Ele admitiu ter parado no caminho para vomitar no jardim de alguém e ter me desobedecido saindo de casa. Reconhece que gosta da Jane, ou pelo menos admite o que eles fizeram. Diz que conversou com ela naquela noite e tentou convencê-la de ir para algum outro lugar com ele, e ela recusou na lata. Ele ficou furioso, disse coisas, e algumas dessas coisas nem consigo acreditar que saíram da boca do meu filho. Ele confessou ter ficado muito furioso quando a deixou, mas insiste que se afastou dela. Disse que juntou-se a um grupo de rapazes e ficou com eles a noite toda bebendo tequila, até resolver voltar para casa. Mas não viu mais a Jane. Dean virou a cabeça e olhou bem nos olhos de Paris. Eu acredito nele, Paris. Ótimo! E ele tem álibi. Eu estou sendo ingênuo? Será que estou vendo apenas o que eu desejo ver? Não, Dean. Acho que acredita nele porque ele está dizendo a verdade. Paris apertou de leve o ombro de Dean para tranquilizá-lo. Eu posso fazer alguma coisa por você? Jante com a gente hoje, comigo e com Gavin. Sem esperar o convite, Paris tirou rapidamente a mão do ombro dele e desviou o olhar. Eu trabalho à noite, esqueceu? Temos muito tempo para jantar antes de você ir para a estação. Podemos ir cedo. Ela balançou a cabeça. Tenho um compromisso essa tarde e não pode ser adiado. Além do mais, não acho que seja uma boa ideia. Pelo que aconteceu ontem à noite? Não. Sim. Irritada com a sensibilidade dele, Paris reconheceu. Está bem, sim. Porque você sabe que se ficarmos juntos vai acontecer de novo. Não, não vai não. Vai sim, Paris, você sabe que vai. Além do mais, você deseja isso tanto quanto eu. Dean? Ao ouvir o nome dele, os dois se afastaram rapidamente. Uma mulher acabava de sair de um dos elevadores e ia na direção deles. Havia uma única palavra para descrevê-la: estonteante. O tailleur feito sob medida enfatizava suas curvas em vez de suavizá-las. Pernas exuberantes ficavam à mostra com uma saia curta e saltos altos. Brilho labial e rímel compunham a única maquiagem que usava, e não precisava de mais nada. Não usava joias também, apenas brincos simples, uma corrente fina no pescoço e um relógio de pulso. O cabelo louro, até os ombros, estava repartido no meio, solto, clássico e sem complicações. Uma californiana com roupa de executiva poderosa. Dean ficou de pé. Liz? Ela presenteou Dean com um sorriso deslumbrante. Correu tudo bem em Chicago e fechei um negócio um dia mais cedo. Troquei as conexões de voo e pensei em surpreendê-lo chegando para almoçar. A senhorita Lester me contou que eu podia encontrá-lo aqui. Aqui tudo indica que consegui fazer uma surpresa e tanto. Liz abraçou Dean, deu-lhe um beijo na boca, depois um sorriso simpático e aberto para Paris. Olá! Dean apresentou as duas laconicamente. Liz Douglas, Paris Gibson. Paris não se lembrava de ter se levantado, mas surpreendeu-se cara a cara com Liz Douglas, que tinha um aperto de mão firme, como uma mulher acostumada a fazer negócio, principalmente com homens. Como vai?
Paris a cumprimentou sem graça. É um prazer conhecê-la. Você é da polícia? Trabalha com Dean? Liz procurava ver através das lentes escuras dos óculos de Paris e provavelmente concluiu que era da polícia secreta. Não, eu trabalho numa rádio. É mesmo? Tem um programa? Sim, tarde da noite. Ah, desculpe, eu não... Não precisa se desculpar, disse Paris. O meu programa começa quando a maioria das pessoas já está dormindo. Depois de um breve e constrangedor lapso na conversa, Dean disse: Paris e eu nos conhecemos em Houston, anos atrás. Ah, disse Liz Douglas, como se essa explicação esclarecesse tudo. Vocês têm que me dar licença, estou atrasada para um compromisso. Paris virou para Dean. Tudo vai acabar bem. Fique tranquila, eu sei que vai. Por favor, diga oi para o Gavin por mim. Senhorita Douglas, foi um prazer conhecê-la. Paris saiu apressada e foi para o elevador. Dean gritou o nome dela, mas Paris fingiu não ouvir e continuou andando. Desapareceu de vista e ouviu Liz Douglas dizer: Eu estou com a nítida impressão de que interrompi alguma coisa. Ela está com algum problema? Na verdade, sou eu que estou com problema, respondeu ele. Gavin e eu. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Nesse momento, o elevador chegou. Paris entrou e deu graças de ser a única passageira. Encostou na parede do fundo quando as portas se fecharam. Não ouviu mais a conversa de Liz com Dean, e nem precisava. A familiaridade com que se beijaram já dizia muito. Ele não ia mais precisar da mão dela no ombro. Agora tinha Liz para consolá-lo. Continua.